Olá galera, tudo bom? Preparado para mais uma revisão aqui no Histórias do Carlão? O nosso assunto de hoje será Iluminismo. Quando falamos sobre Iluminismo, remetemos ao século XVIII, um período onde filósofos, literatos, começam a olhar a sociedade que vivia, chamada de Antigo Regime, onde o poder absoluto imperava. Só que esses filósofos, eles começam a questionar esse poder absoluto, esses filósofos começam a questionar o fanatismo religioso e ao mesmo tempo a chamada teoria do direito divino dos reis. Com isso, a valorização do certo pensamento chamado razão começa a fazer com que a sociedade olhasse ao período de uma forma um pouco diferenciada. Dessa forma, quando falamos sobre o iluminismo, nós podemos dividir em alguns blocos. Por exemplo, primeiro bloco, pensadores. Nós vamos ter alguns grupos, como por exemplo, John Locke, que vai começar a afirmar que todos têm direitos iguais. Já o filósofo Montesquieu dizia que a sociedade deveria ser dividida e o poder do rei em três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. E todos eles deveriam ser autônomos, independentes entre si. Quando nós falamos de um outro cara chamado Voltaire, esse filósofo questionava o poder absoluto dos reis, mas também questionava uma outra ideia, que era a presença marcante da instituição chamada Igreja. A Igreja levava as pessoas a refletirem e a terem comportamentos orientados pelos religiosos, não por Deus. Por isso que Voltaire sempre terminava os seus textos dizendo: esmagai a infame. Escreveu livros como, por exemplo, Cartas Inglesas. Ao mesmo tempo, nós falamos de Rousseau, um outro filósofo que pregava a ideia do contrato social, onde o povo e o rei deveriam governar de formas igualitárias. Caminhando ainda para o conhecimento, podemos começar a falar agora a respeito de dois outros pensadores chamados Diderot e D'Alembert, que tentaram juntar todo o conhecimento do século XVIII em um livro chamado de Enciclopédia. Bloco 2. A economia. Quando a gente fala sobre economia, nós temos que lembrar que a economia liberal valorizava o quê? A não interferência do Estado, onde a lei da oferta e da procura, onde a própria economia se regulamentaria. Com isso, começam a surgir duas correntes, os fisiocratas, que pregavam que a terra era a fonte de riqueza mais importante. Do outro lado, temos a escola clássica, onde Adam Smith era o centro de referência, onde ele começava a afirmar que a livre concorrência, que a indústria e o trabalho eram as fontes de riquezas. Os déspotas esclarecidos eram reis que aceitaram alguns princípios iluministas com o objetivo de se manterem no poder. E esses reis seriam, por exemplo, o Marquês de Pombal de Portugal, Catarina II, Frederico II. E o que mais importa nisso tudo é o seguinte: as ideias iluministas, elas permearam a sociedade, levando à independência das 13 colônias e a outras revoluções, como por exemplo a francesa. Galera, vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa, nos encontramos nas redes sociais. Aquele abraço, tchau!